Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Tem uma palavra que está queimando no meu coração. Eu quero compartilhar ela com vocês essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 26. Atos, no capítulo 8 e no verso 26. Eu confesso para vocês que... Vocês estão me escutando bem lá atrás? Amém? Não estão escutando, né? Estão escutando? Amém. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que essa é a palavra do nosso devocional lá da nossa casa. E essa semana o Senhor tem falado conosco. E eu estava lendo esse texto para os meus filhos, para os meus meninos, e a gente estava dando uma pirada. Eu gosto de dar uma viajada na Bíblia. E eu estava dando uma viajada, porque se você ler esse texto, mano, esse texto é tão profundo e tem tantas informações para as nossas vidas atuais. Porque às vezes você vai achar que, você às vezes está pensando assim, poxa, eu nem vou ler a Bíblia, porque isso aconteceu há tanto tempo, né? Parece que não faz referência para nós. Não, irmão, faz total referência. Se você pegar as palavras que tem nesse livro e conseguir introduzi-las na sua vida, você vai viver uma vida, irmão, fora da curva, né? Como diz o meu amigo, acima da média. Você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. E eu não estou falando de um sobrenatural, de apenas chegar na igreja e dar aquela chapada gostosa. Não, não é só sobre isso. Isso também, mas não é só sobre isso. Mas você vai entender na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, como Deus vai trabalhando e as suas multiformas de trabalhar. Quando você pega a Bíblia e leva para dentro de você, ela se torna o seu manual de vida, o seu guia, a sua bússola. E mano, toda vez que você chegar, sabe, num lugar onde que você precisa tomar uma decisão, o Senhor, através de sua palavra, tem uma resposta clara para você. Amém? Você acredita nisso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 em diante, diz assim. Eu queria que você lesse comigo. Se você não ler aqui, pode ler no telão, mas que você prestasse atenção nessa leitura, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto hoje. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou a Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Feche seus olhos. Se você puder levantar sua mão, abençoar a minha casa, abençoar a minha família, orar por mim. Pai, essa é a tua palavra, que possamos ser um canal de bênção, Senhor, para a tua noiva nessa noite. Senhor, fala conosco, encontra um coração aberto para encontrar essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, esse texto eu comecei a ler na minha casa com os meus filhos, e o mais engraçado é que eu peguei uma atitude de um meu mais novo. A minha esposa estava dando aquela conferida no celular. A gente faz isso, tá? Papai e mamãe, fica ligado. E a gente estava dando aquela conferida no celular, e por mais que a gente tenha um aplicativo lá que toma conta dos horários, a gente não é muito permissivo, não. Inclusive meu filho de 13 anos não tem o seu celular. E a gente estava conferindo ali algumas coisas, e a gente pegou a relação do YouTube e o que a pesquisa que estava sendo feita ali me chamou a atenção, porque meu filho mais novo estava procurando algo sobrenatural, para ver algo sobrenatural. Irmãos, entendam uma coisa: toda vez que eu e você temos um alerta de Deus em nossas vidas, toda vez que de alguma forma o Espírito Santo de Deus nos alerta, nos chama a atenção, é preciso parar um pouco, entendeu? E entender aquilo que Deus está falando em nossos meios. Deus tem as suas multiformas de falar, tem ou não tem? Amém?
Glória a Deus. Então, e ele tocou o coração da minha esposa ficou meio assim, ela veio correndo, mostrou, Maico, olha só a pesquisa do Natan aqui. A pesquisa do Natan era para questão de monstros, é a idade dele, né? Questão de monstros, questão de assombração, tal. Eu disse, meu Deus, eu fiquei aterrorizado. Eu disse, Senhor, eu fui para o joelho, se eu preciso de uma resposta. Daí eu lembrei de Filipe, o evangelista. A Bíblia fala de 4 Filipes. Na Bíblia vai descrever a história de 4 Filipes. E um deles é esse que eu li, que é o Filipe evangelista. Muito confundido às vezes com o Filipe o apóstolo, mas não é. Existem 2 Filipes. O que era o apóstolo de Jesus e esse que vem depois na ramificação dos 70, que é chamado de o evangelista. E esse texto aqui, se você continuar lendo, e eu quero deixar essa curiosidade para você ler em casa. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que depois desse encontro com esse homem, com esse eunuco, com esse servo da rainha, Filipe ele some, ele desaparece, ele é transladado até outra cidade. Ele vai aparecer em outra cidade, quilômetros de distância. Você vai ler no texto e o texto vai te informar isso. E eu lembrei, o Espírito Santo me avisou, me lembrou dessa palavra. Eu disse, cara, se tem algo extraordinário para mim mostrar para o meu filho, está aqui. E a gente começou a estudar, irmão. Primeira noite que eu comecei a ler esse texto lá em casa, acho que nós estamos na terceira noite. Acho que sim, né? Terceira noite lendo esse texto lá em casa. O meu mais novo olhou para mim e disse, pai, se eu orar essa noite, será que o anjo aparece? Eu disse, filho, eu não sei se ele vai, eu não posso te dar certeza, mas se você crer, você vai ver o anjo. O que eu quero falar com isso? Às vezes nós temos que prestar atenção nos detalhes que estão acontecendo na nossa casa. Irmão, não é à toa que você vem para a casa do Senhor, não é à toa que você vem para a igreja. O Senhor usa de muitas formas para falar conosco. E às vezes nós pegamos a Bíblia e estamos lendo apenas por ler, sabe? Apenas porque o pastor mandou abrir em tal texto, porque a leitura de abertura do culto mandou ler em tal texto. Mas não, a Bíblia não é uma leitura apenas para ser lida no horário de culto, não. Aqui é para refrescar a nossa mente, para que o Espírito Santo possa dar uma direção de uma palavra. Mas a Bíblia é o manual da nossa vida. A Bíblia, sabe, é o livro mais importante. É como quando eu compro um eletrônico que eu não sei como eu vou utilizar, que eu vou correndo lá no manual ou dou um Google e aquilo me ensina como é que eu uso. A Bíblia é isso na minha vida. Sabe, eu preciso introduzi-la na minha vida. Amém? E aí eu comecei a ler esse texto com os meus filhos. E a primeira coisa assim que me chama a atenção é a primeira frase, porque a Bíblia vai falar o seguinte: um anjo disse a Felipe. Um anjo falou com Felipe. Irmão, minha primeira pergunta para você: se hoje, pensa, você está lá, de buenas, em casa, tranquilo, ou sei lá, trabalhando, e um anjo aparece para você, qual é a sua reação? Foi a primeira pergunta que eu fiz na minha casa. Qual é a reação quando um anjo, se o anjo aparecer para você? Porque às vezes nós estamos falando nisso, e às vezes você acha, pastor, meu Deus, esse negócio não vai acontecer. Acontece, irmão. Quero dizer para vocês, eu já contei isso aqui. Eu estava um dia passando por uma fase muito difícil da minha vida. E eu tinha o hábito de acordar às 5 horas da manhã e caminhar em Tijucas. Eu já fui fitness, irmão. Eu já fui. Estou tentando, estou voltando, né? Os irmãos estão vendo aí, eu estou caminhando. Aleluia. Estou voltando a caminhar. Aleluia. E eu saí às 5 horas da manhã de casa, tal. E eu estava muito triste aquele dia. Eu estava passando por uma situação onde que meu coração estava muito, muito triste. Ai, pastor, fica triste? Fica, gente. A gente é igualzinho você, não tem nada diferente. E aquela manhã eu saí, eu confesso para vocês que eu botei um fone de ouvido, botei um hino bem alto, porque eu precisava de alguma coisa que me sustentasse de pé e que me motivasse a sair correndo naquela manhã, porque de verdade eu não queria estar fazendo aquilo, eu não queria estar passando pelo aquele momento ruim que eu estava passando. E eu me lembro que ali onde que está escrito Tijucas ali, sabe, bem perto dos Correios ali, 5 horas da manhã, uma senhora, nunca vou esquecer o rosto daquela irmã, uma irmãzinha de coque, irmã. Eu perguntei assim, ela de longe, ela me viu, ela abriu os braços e disse, não, eu já sabia que era o Espírito Santo querendo falar comigo mais uma vez. Mano, por que eu estou contando isso? Porque às vezes Deus tem as formas diferentes de apresentar anjos para você. Deus às vezes tem formas tão sobrenaturais de fazerem anjos se apresentarem na sua vida.
que se você não prestar atenção, meu irmão, o momento vai passar. Tem pessoas que o Senhor levanta para orar por você. Tem pessoas que o Senhor levanta para, sabe, ser um alicerce na sua vida. Eu tenho muitas pessoas dessas na minha vida. E eu me lembro que eu estava ali correndo e eu confesso para vocês que eu saí para a direita, saí para a esquerda, e a irmã com o braço aberto, me caçando na calçada. E eu fui obrigado a parar. E ela disse: meu filho, não fica triste assim não. Eu sou contigo. Por mais que a tempestade se levante, mas eu estou no barco. Me deu um abraço. Fui embora, continuei a minha caminhada. Eu nunca mais vi essa pessoa. Como é que a gente reage quando Deus quer falar com a gente? Nós estamos vivendo momentos aqui na casa, aqui na igreja, do sobrenatural, amém? Uau, tem acontecido uns negócios meio doido, cara, né? É culto com 7, 8, 9 pessoas aceitando Jesus. Tá, mas e daí? O que fazer depois? Tipo, você vem aqui, você ora ao Senhor, você bota uma palavra no seu coração, você diz: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo de ti. Tá, e você recebe, e daí? O que você faz com isso? Porque, assim como eu falei para os meus filhos, eu quero falar para vocês essa noite. O Senhor não vai fazer nada na vida de vocês que não seja para frutificar em alguém. Porque o Evangelho não para em você. O Evangelho não pode bater, você não é uma represa, você é um rio que flui, entendeu isso? Não, o Evangelho ele não pode bater na sua casa e parar na sua casa. O Evangelho não pode bater nos seus problemas e parar nos seus problemas, não. Ele precisa fluir através de você. Só que pensa uma coisa, se você é um rio, amém? Você é um rio? Se você é um rio e você está fluindo uma água, só responde para você: que tipo de água você está fluindo? Será que essa água, será que as pessoas podem beber dessa água? Será que é potável a água que está fluindo através de você? Será que a palavra de Deus, quando desce, quando pega você, quando passa em você, ela produz, sabe, saúde para continuar e contagiar o outro? Como é que está a qualidade disso que está batendo em você? Disso que está passando em você? Talvez você chegou aqui e você diz: pastor, é sobre isso. Por isso que eu estou buscando a igreja, por isso que eu estou buscando a palavra do Senhor, por isso que eu estou buscando estar no culto, porque eu quero ser esse rio limpo, onde flua a palavra do Senhor em mim e possa curar muita gente. Eu quero te dizer uma coisa: se você estiver disposto a ser esse rio, sabe que vai jorrar através de você uma água limpa, o Senhor vai limpar a sua vida. Só que tem que ter um desejo. Entende? Por isso que eu falo sempre, o Evangelho, mano, muitas vezes foi pregado de uma maneira muito pessoal. O Evangelho não é pessoal. Sabe, eu vejo às vezes alguns pregadores, principalmente na internet, dizer: ai meu Deus, Deus te ama tanto, e parece assim que o amor dele é só aquele amor de bajulação, onde não há mudança. Irmão, não, o Evangelho de Jesus Cristo é um amor transformador. Você pode vir do jeito que está, mas você não consegue ficar. Ele te transforma. O Evangelho de Jesus, ele nos pega todos os dias. Paulo vai dizer nos seus livros que nós estamos se santificando todos os dias. Então é um processo isso. Então, quando eu comecei a ler esse texto com os meus filhos, a minha pergunta para eles foi: filho, pensa só, se um anjo apareceu hoje para você, qual é a resposta que você dá para o anjo? Irmão, cada um de nós tem uma resposta para dar quando Deus se apresenta para nós. Mas a minha pergunta é: se nós tivermos o entendimento, que foi o que aconteceu com Filipe, de que o Senhor ele não vai aparecer para nós apenas pelos nossos desejos. Deus não vai se apresentar ou mandar falar com a gente apenas porque eu sou bonzinho, eu sou um filho diferente, então Deus fala comigo e não fala com o irmão lá. Não é sobre isso. Deus vai falar com você, se apresentar com você, se através de você Ele puder tocar alguém. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero te pedir nessa noite: se coloque à disposição do Espírito Santo. Se coloque à disposição do Espírito Santo para tocar a vida de alguém, meu irmão. Porque se você se colocar, o negócio vai ser diferente. E aí, olha só. Quando eu leio esse texto, a primeira frase, eu entendo que Filipe tinha uma intimidade com o anjo.
Porque o anjo aparece, cara, e não esboça nenhuma reação. O texto não vai esboçar nenhuma reação. É como se o anjo descesse e fosse falar com o Filipe. Filipe, beleza? Te conheço? Daí, parça, tudo certo? Tamo junto nessa? Tinha uma relação ali, entendeu? Você não vê o texto falar de nenhuma, sabe? Teve uma emoção, ele ficou com medo, ele se curvou, ele se jogou no chão. Não. A Bíblia fala que ele ouviu o anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. E ele fez o quê? Foi. Mano, preste atenção numa coisa. Você está vindo no culto? Deus está falando com você? A mensagem fala com você? Os louvores falam com você? Amém? O Espírito Santo fala do teu coração? O que você está fazendo com isso? O Evangelho é um Evangelho de responsabilidade. Eu tenho que entender, mano, por que isso bate em mim, cara. Eu tenho que entender. Eu falo sempre isso quando eu ministro, porque amanhã é sexta-feira, cara. Amanhã você volta lá para a tua empresa. Amanhã você volta para o teu trabalho, entendeu? Que crente aqui, cara, nós tomamos banho, né? Bota a roupa de crente, bota a cara de crente, né? Bota a mascarinha de crente ali, vem embora. Nós estamos daqui, é fácil. Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. Oi, o movimento, é fácil, irmão. Mas e amanhã? Quando eu acordar e eu ter entendido que aquela briga que eu tive com a minha esposa ou com o meu esposo, eu não consegui ter a humildade suficiente de olhar para ela e dizer: você me perdoa, eu vacilei contigo. E amanhã, quando eu olhar e ver, meu Deus do céu, ofendi o fulano, ofendi o ciclano, fui grosseiro, e não tive a humildade de chegar lá e, me perdoa, eu fiz isso de errado. Como é que vai ser? Será que adianta Deus descer do céu, mandar um anjo, tocar uma música legal, um louvor legal, uma palavra que vai mexer no meu coração, se eu não estou dando continuidade nisso? Pensa que o anjo falou para Filipe sair do lugar que ele está e ir para uma estrada deserta. Sabe o que acontece comigo e com você? Às vezes nós não queremos ir para lugar deserto. Nós não queremos, nós fugimos. Se você ler toda a Bíblia, você nunca vai ver o diabo, trabalhar na questão, vou levar isso aí para Deus. Não, sempre foi Deus que permitiu isso. Às vezes nós não queremos ficar no deserto com Deus, para que Deus possa trabalhar no nosso coração. Às vezes nós queremos, não vamos para o lugar onde está cheio. Eu vou para o lugar onde que tem muita gente. Eu vou para o lugar onde eu posso esconder os meus problemas no meio da multidão. Muitas vezes é o que eu estou fazendo. Desde eu pegar a palavra do Senhor, porque ela está falando comigo, amém? Desde eu pegar aquele momento ali, ouvir a voz do Senhor e trazer para dentro de mim uma transformação, não. Eu vou para o meio de uma multidão, principalmente onde há muitas coisas chamando a atenção. Para quê? Para esconder meus problemas lá. Porque se eu esconder meus problemas, eu não preciso resolver. Mano, como às vezes nós se enganamos. Às vezes nós se enganamos achando que a nossa bondade, a nossa boas motivações é que vão nos levar para perto de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para que fique bem claro aqui. É claro que você tem que ter um bom coração. É claro que você tem que exalar Jesus nas suas atitudes. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem muita coisa boa afastando você da vontade de Deus. Eu não estou falando só de pecado. Porque às vezes a gente tem boas intenções. Às vezes a intenção daquilo que nós estamos fazendo por alguém até boa, mas Deus está colocando aquela pessoa no deserto e eu estou lá tentando tirar ela do deserto. Se foi Deus que colocou. Porque às vezes a gente quer estender, a mão para uma determinada situação sem orar, sem pedir uma direção, sem pedir, uma luz do Senhor antes. E a gente está se metendo na prova de alguém. E Deus está treinando aquela pessoa. Deus está, trabalhando no coração daquela pessoa. Só os papais e mamães de plantão aqui vão entender o que eu vou falar. Eu tenho 2 filhos. Cada um eu trato de um jeito. Tem um que eu preciso ser um pouquinho mais enérgico. Tem outro que já é da conversa, é do diálogo. Porque se eu ser enérgico, ele não funciona. Ele é uma parede, para nele. Mas se eu sentar com ele e bater um papo,
ele já fica tranquilo. Então Deus vai trabalhar nas nossas vidas de diversas maneiras. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Então não é só sobre ouvir a voz de Deus, é entendê-la. Pensa que o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Você já leu esse texto? Amém? Se não leu, Isaías 6. É muito, muito linda essa história. Traz muito proveito para a sua vida. Só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois que um anjo se apresentou a ele, um anjo desceu, um anjo colocou uma brasa, sabe, com uma tenaz, ele pega uma brasa do altar, queima os seus lábios, ele para, não é que ele para de ver, ele desenvolve outra habilidade. Qual é, pastor? Ele começa a ouvir a voz de Deus. Irmão, tem muita coisa que a gente lê e a gente não presta atenção. Lembra de Abraão? Pai da fé, né? Oh, que loucura. A gente começa a falar sobre isso. O pai da fé, pai da fé. E muitas vezes a gente não sabe nem do que realmente, de onde vem essa expressão, por que tem essa expressão. Pensa só que o próprio Deus chega para esse cara e diz assim: ei, sai daí. Sai do lugar que você está vivendo. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Larga tudo e continua. Na verdade, a mesma promessa já tinha sido feita pelo pai, para o pai. Mas o pai, por alguma situação e pela morte, pelo falecimento do seu filho, ficou na metade do caminho. E a palavra foi referida agora a Abraão. E Abraão dá continuidade naquilo que Deus projetou para aquela casa, para aquela família. Só que depois de alguns anos, Deus dá para Abraão um filho. Amém? Você lembra da história? E ele está subindo agora um monte para fazer um sacrifício. E o sacrifício era o próprio filho. Abraão ouviu a Deus ou não ouviu? Sim. Ouviu para sair, ouviu sobre o filho, ouviu que Deus ia dar um filho, Deus deu um filho, ouviu que Deus agora queria aquele filho, ele estava indo ofertar o filho. Mas quando chegou lá em cima, meu irmão, que tudo estava preparado, que o holocausto ia ser feito, o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor de novo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma coisa que nós precisamos treinar nos nossos dias. Porque quando levanta alguém aqui e diz: eis que te diz o Senhor, tal, uau, nós escutamos. Mas de quando a palavra de Deus está sendo profetizada na casa e nós não prestamos atenção. O que eu quero dizer para você nessa noite não é apenas ouvir Deus uma única vez, mas é continuar ouvindo a voz do Senhor, porque Ele tem seu jeito de falar conosco todos os dias. Deus, Ele não quer se apresentar para você uma única vez. Deus, Ele não quer chegar para você e falar com você uma única vez, não. Deus, Ele quer se apresentar com você nas suas multiformas de falar. Irmão, Deus tem muito jeito. E sabe de uma coisa? Toda vida que Deus fala com você, você sente. Porque é impossível não sentir Deus falar. Sabe aquele negócio que às vezes você está assim: meu Deus do céu, como é que aconteceu isso? Às vezes a gente vai fazer umas visitas com os irmãos e eu gosto muito de ouvir isso. Os irmãos começam a relatar os testemunhos. Pastor, eu não sei como é que aconteceu. Eu disse: eu sei. Porque a gente vê Deus fazendo as coisas. E aí Felipe, cara, ouve a voz do Senhor, ouve a voz daquele anjo e sai, vai para uma estrada deserta. Parece que não tem nexo aquilo, sabe? Parece que não faz sentido. E sabe de uma coisa? Tu não vê uma oração nem antes e nem depois de Felipe pedindo algo para que esse anjo aparecesse. Não, simplesmente ele apareceu e dá uma ordem: Felipe, vai. Opa, estou indo. Levantou e foi. Eu fico conjecturando, isso a Bíblia não descreve, é pensamento meu. Eu fico conjecturando o Felipe, cara, numa estrada deserta, olhando de um lado para o outro e tá, e agora? E o anjo não falou mais, cara. Sabe por quê? Porque Deus entregou uma palavra para você. Ele está esperando uma ação agora sua. Deus entregou algo para você. Deus falou com você. E agora Ele está esperando um movimento da sua parte. Deus entregou uma palavra, uma direção para o teu coração. E Ele está esperando o que de você? Ele está esperando que você faça, que você movimente. Irmão, por isso que nós temos que estar atento ao ambiente que nós estamos vivendo. É o ambiente, sabe? O ambiente vai ter respostas para a nossa vida.
Aí você não está prestando atenção, você está vivendo por viver, e os teus filhos estão ali te dando respostas, estão te apontando coisas, e você não está enxergando, porque você está vivendo de qualquer jeito. Mas quando o Senhor está falando contigo, e você está habituado a ouvir a voz do Senhor, você fica atento aos detalhes, irmão. Irmão, até uma gota da água na mão é o anjo te tocando, entendeu? E era só chuva, e está tudo tranquilo. Amém? Nós temos que entender isso. E aí o anjo vai lá, fala com ele, ele vai para aquele lugar deserto. E agora? O que eu faço? De repente tem uma carruagem. Lembra que eu falei que o Senhor vai te usar, mas para que seja frutificado algo na sua vida? Às vezes aquela oração que você está fazendo, sabe aquele propósito, dizendo: Senhor, preciso vencer essa situação na minha vida, eu não aguento mais. Talvez é hora de você ir para esse lugar deserto, e desde você levantar um clamor pelas suas necessidades, seja o momento de você começar a entender a voz do Espírito Santo sobre a sua vida, e levantar um clamor de gratidão, um clamor de autoridade, dizendo: Senhor, não importa se o mar se levantou, não importa como está a tempestade contra a minha vida, o que importa é a tua presença, o que importa é eu ouvir a tua voz. Tem hora que a gente tem que dar uma recuada nas coisas que são pessoais, nas coisas que são nossas, nas nossas vontades, e começar a entender: tá, Senhor, por que eu? Porque você está disposto. Cara, se tem uma coisa que Deus gosta de pegar, é gente disposta. Irmão, tem dois, lembra que eu falei? 2 filhotes. Tem um que eu tenho que falar 5 vezes para varrer o chão. Tem outro que eu só bota a pazinha lá, lança e sai, daqui a pouco ele está varrendo. Você acha para quem que eu vou pedir para varrer chão? Entende? Então tem algumas coisas, mano, que eu tenho que me ligar no ambiente que está acontecendo. Irmão, se eu tenho que estar limpando, se eu tenho que dar uma higienizada dentro de mim, dar uma tirada em algumas coisas de mim, irmão, já vou começar. Entendeu? Eu não vou esperar, sabe, alguém se levantar em voz profética, botar a mão na cabeça, sabe, aparecer na minha casa do nada, para eu me... Não, irmão, eu tenho que procurar me libertar, eu tenho que procurar ser transformado. Se eu estou com alguma situação que me condena, que me distancia da Bíblia, que me distancia de Deus, eu vou procurar mudar. É para isso que a gente vem no culto, sabe? Para dar aquela recarregada na tomada, e para essas coisas começarem a fazer sentido dentro da nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser alvo de mudança em nós. A palavra de Deus não é só sentimental, para você ficar todo arrepiadinho. Mano, eu gosto disso. Eu gosto de ficar arrepiado, eu gosto de sentir o Espírito Santo, eu gosto de dar uma chapada, como eu gosto. Mas se ela não fizer mudança, meu irmão, a palavra é renúncia. O evangelho, mano, é morte. Pregar o evangelho de muitas facilidades. Esse evangelho não é o de Jesus Cristo, meu irmão. O evangelho de Jesus Cristo, ele transforma o perdido. Ele dá um banho de dignidade, de graça, e coloca e faz esse assentar no meio de príncipes. É isso que a minha palavra fala. O evangelho, ele é capaz de pegar uma pessoa perturbada, entendeu? Trazer cura para essa mente e colocar ela no meio de príncipes, a falar com esses príncipes. A palavra de Deus, ela é algo que transforma, restaura, sabe, muda a vida da pessoa por completo. Mas por que, pastor, que ela faz isso? Porque a pessoa permite passar por ela. Irmão, pensa comigo, se nós agora entrarmos num rio. Se você entrar com o seu corpo dentro de um rio, você consegue pará-lo? Então por que coisas tão pequenas estão te parando? Por que coisas tão simples, cara, estão te parando? Eu trabalho na recuperação lá com os meninos, lá em Porto Belo, e às vezes eles chegam para mim e dizem: pastor, não consegui vencer o cigarro ainda, pastor. Pastor, eu ainda não consegui vencer a pornografia. Pastor, eu não consigo vencer tal situação. Pastor, eu não consigo vencer tal situação. Eu disse: calma, nós vamos orar junto. Nós vamos orar junto para que o Senhor possa, sabe, te dar essa força para você sair dessa situação. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes eu entro numa situação, eu não consigo vencer algum pecado que eu tenho. E sabe o que acontece? Eu desisto. E às vezes eu sou motivado pelos meus irmãos na fé a desistir, porque eu tenho um pecado, meu irmão.
Eu vou usar as palavras de Cristo com aquela mulher: aquele que não tiver pecado, irmão, atire a primeira pedra. Então, desde nós olharmos um para os outros com um olhar de acusação, por que você não olha com um olhar de amor e estende as suas mãos? Cara, Filipe, ele não ficou argumentando com o anjo. Tá, beleza, estou indo lá para aquele lugar deserto, cara, a minha agenda cheia de atividade para fazer, compromissos para resolver. Se você ler os textos anteriores, você vai ver que eles estavam fugindo. Você vai ver que Roma estava atrás dele, que Saulo, ainda não convertido, estava atrás dessa galera. Estevão tinha sido morto. Estava todo mundo, perna para que te quer, espalhando. E ele estava lá, meio doido, pregando o evangelho, dando continuidade na promessa que o próprio Jesus tinha passado para ele. Ele entendeu e ele foi dar continuidade naquilo. E aí ele podia argumentar com aquele anjo e ficar colocando para aquele anjo: pô, cara, logo eu, cheio de compromisso, cheio de responsabilidade. Olha a minha agenda, o meu dia. Olha como eu sou responsável pela minha casa. Por que eu tenho que ir para esse lugar deserto agora? E às vezes o Senhor está te colocando em alguns lugares para dar uma parada em você mesmo, sabe? Às vezes o Senhor está te colocando em alguns lugares para te chamar a atenção, para dar uma paradinha em você, para você parar de fluir no automático. Lembra? Eu ministrei isso há algum tempo aqui atrás, sobre o automático. Às vezes a gente entra nesses automáticos, né? É quinta, estou no culto, é domingo, eu estou no culto, mas só estou fluindo no automático. Eu nem estou entendendo o que está acontecendo aqui. E às vezes Deus está te dando uma paradinha para você parar de fluir no automático, porque Ele quer falar contigo de maneira diferente. E aí o texto ele vai dizer o seguinte: e ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope. Irmão, preste atenção. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida não vai parar em você. Então nós somos uma ferramenta de Deus para esta terra. Amém? Irmão, o Senhor não vai lá, Ele não te escolheu por nada. Entenda isso aqui, em nome de Jesus. Sabe o que tem no nosso meio hoje? No nosso meio hoje tem um hábito de nós se colocarmos muito para baixo. Às vezes você está na igreja aqui, você se acha um ninguém, cara. Às vezes você está aqui na casa do Senhor porque você não toca, ou porque você não está com o microfone na mão pregando. Você se acha, irmão, você é uma peça importante para o evangelho. Você é uma peça importante. O meu Jesus que morreu por mim, que morreu pela irmã que está tocando, para o irmão que está tocando bateria, para o irmão, Ele morreu por você também. Amém? Então assim, eu não se sinta menosprezado, meu irmão. Entenda: pastor, mas eu estou neste lugar deserto. Filipe também estava. Parece que eu estou só, parece que não faz sentido a minha conversão, parece que eu não me enturmo nessa casa, parece que eu não consigo participar no meio dos irmãos, parece que eu não consigo servir, parece que tem um pecado que me domina. Calma. O Senhor vai limpar, porque Ele é um rio que passa em você. Você não vai conseguir segurar isso por muito tempo. O rio do Senhor está passando em você, amém? O rio do Senhor está passando em você. Ele vai limpar tudo isso, Ele vai te transformar, Ele vai te fazer novo, entendeu? Só que nós temos que estar ligados naquilo que Ele está falando com a gente. E aí a Bíblia vai falar, e esse texto eu acho tão maravilhoso, porque Filipe agora ele entende o porquê que ele está naquele lugar, porque ele começa a prestar atenção no ambiente. Irmão, como é importante prestar atenção nos lugares que o Senhor te colocou. Porque às vezes você está levantando, mano, de manhã cedo, e está dizendo assim: meu Deus, lá vai eu de novo para aquele emprego. Ô, situação, não aguento mais aquele lugar. E na verdade, cara, o Senhor te colocou lá. Às vezes você está levantando, sabe, você diz: meu Deus, eu vou abrir aquela loja de novo. Pois é, às vezes é o Senhor te colocando lá. Às vezes você está indo lá para aquele lugar que, meu Deus do céu, eu já não aguento mais aquelas pessoas. Talvez o Senhor te colocou lá, sabe por quê? Porque alguém precisa ver a mensagem que você carrega. Irmão, não vai parar em nós. Não vai. Sabe o que acontece? Nós sempre terceirizamos a nossa responsabilidade. Não é assim? Né? Começou lá no Éden. Foi a tua mulher que pecou. Foi a mulher que tu me desse. Eu estava aqui de boa, não tinha pecado. Botasse a mulher, olha, arrumasse problema para mim. E a gente está sempre assim, você já viu isso? Mas na verdade, meu irmão, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente vê que até o problema que se levantou é para Deus trabalhar através dele. Mano, se tem algo que Deus
trabalha e com muita maestria é no meio da tempestade. Pensa só que ele estava dormindo enquanto o barco dos discípulos estavam lá sendo arregaçado por aquela tempestade. Ele está tranquilo, mano. Ai, pastor, mas o senhor não sabe como é que está lá em casa. O senhor não sabe a situação do meu filho. O senhor não sabe a situação da minha filha. O senhor não sabe a situação do meu casamento, do meu trabalho, das minhas finanças. Calma. O Senhor está no barco. E o Senhor tem um momento certo de trabalhar com você. E aí a Bíblia vai falar nesse texto que ele encontra ali das características desse cara que ele encontrou. Era um cara importante. E aí, olha, o que eu mais fico ligado nesse texto é o jeito de perceber o ambiente de Filipe. Filipe estava muito ligado com o Espírito Santo, cara. Porque a Bíblia fala que ele vai ao lado da carruagem e ele ouve o que aquele homem estava fazendo. Irmão, quantos oram aqui? Levanta a mão, seja honesto. Tem hora da tua oração que é para você dar uma paradinha de falar e escutar um pouquinho o que Deus está falando com você. Às vezes Deus quer você só grudadinho com Ele, dando uma choradinha, sabe? Sabe aquele momento que assim que a palavra foi embora e você fica, ai Jesus, eu não sei mais nem o que falar. Esse dia eu atendi uma pessoa, ela estava, pastor, acho que eu estou em pecado. Eu disse, por quê, nega? Porque quando eu vou orar eu não tenho palavra de Senhor, aleluia. Diga para o teu pai que você está ali, cara. Diga para ele, Jesus, eu estou aqui, eu sou todinha tua. Às vezes, cara, vai silenciar, vai ser um silêncio ao teu redor, entendeu? Às vezes vai ser um silêncio e você vai ter que observar o ambiente. E, mano, entenda uma coisa. Filipe estava do lado de uma carruagem, meu irmão, e ele começou a prestar atenção. E ele ouviu a voz de um homem que estava em dúvidas. O Senhor tem te chamado para tirar dúvidas das pessoas que não conhecem a sua palavra. O Senhor tem te chamado para você ser um porta-voz do Evangelho no lugar que você está. Pastor, mas eu não sei falar como o Senhor, eu não sei pregar, ou eu não sei muito da Bíblia, eu não decorei nenhum versículo. Calma. Porque é a sua vida que vai falar na vida daquela pessoa. É o seu agir, é a sua atitude, é quem você é. A Bíblia fala que a maior pregação que tem é o nosso testemunho, ou seja, quem nós somos. É isso que vai começar a falar. Porque as pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer, meu Deus, cara, que funcionário diferente você é. Meu Deus, que atendente diferente que você, que carinho que você carrega. Quem é você? De onde você vem, né? Só não vai falar do Globo Repórter de sexta porque não tem mais. Da onde vai, de onde vem, como come, como vive, lembra? Mas aí você é a oportunidade que você tem de dizer, cara, eu sou assim porque eu conheço alguém que me amou primeiro. O Evangelho é transformador, meu irmão. Ah, pastor, mas eu sou ruim. O Evangelho salva o ruim. Ah, pastor, mas eu sou bravo. Cara, Pedro era muito bravo, arrancava a orelha. Foi o cara que começou a igreja primitiva. Ah, pastor, mas eu tenho uma língua afiada, pastor. O Senhor recupera ela. Aleluia. O Senhor está louco para trabalhar com você. O Senhor está louco para trabalhar no teu coração. O Senhor está louco para trabalhar nos seus viés. Entendeu? Na sua vida, quer trabalhar através de você. Ele quer usar você como uma ferramenta fluente no lugar que você está. A Bíblia vai falar que existe uma expectativa da criatura. Eu sempre estou falando esse texto, eu gosto demais desse texto. Existe uma expectativa daqueles que não conhecem a Jesus como seu Salvador. As pessoas, elas olham para você, meu irmão, diz olhos arregalados, esperando de você algo. E me entenda uma coisa, é sua responsabilidade exalar Jesus para essas pessoas. Não é só do pastor. Não é só do pastor, é sua. É nossa. Nós fizemos parte de um corpo, e esse corpo é de Cristo, onde o cabeça é Ele. Aí Filipe está ali, ele ouve o cara da carruagem, e ele percebe que esse cara estava fazendo uma leitura. Quanta gente, presta atenção nisso. Quanta gente está achando, está lendo, está achando que está tomando um caminho correto, mas não está nem entendendo o que está fazendo.
Esse homem, esse eunuco, ele estava vindo de um culto, porque ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor. Está no texto, é só ler. Então ele tinha vindo de um culto. Pega essa. Quantas vezes a gente sai daqui e a gente fica, o que aconteceu? O que foi aquilo? Para que aquele negócio todo? Meu Deus, sei lá mesmo que tem necessário. O que aquele pessoal chorando que era? Que era aquilo que era? Aí eu falei, igual tijucano, estás tolo, visto o que aconteceu lá. Porque você às vezes não está ligado no ambiente, mano. Muitas vezes você não está entendendo o que o Espírito Santo quer agir através de você. Às vezes o Espírito Santo está louquinho para invadir você, cara, te rachar no meio, te entrar por dentro de ti, transbordar através de você, e você está disperso, entendeu? E você não está fluindo no ambiente, você não está interessado no que está acontecendo no ambiente. Mas se você entender que mesmo numa rua deserta, o Senhor vai te usar como uma ferramenta do céu para trabalhar na vida de alguém, meu irmão, o céu vai se abrir em cima de você. O anjo vai ter facilidade de falar com você, meu irmão. Eu falei com meus filhos e o Natan, ele olhou regalado para mim e disse, pai, eu quero ver esse anjo. Eu disse, eu adoro isso. Eu fui lá, conversei com ele, pai, eu quero ver esse negócio, pai, eu quero ver esse anjo. Você ora por mim, para me ver o anjo? Eu disse, oro, filho. E o que você vai ver, filho, depois que você vê o anjo? Pai, eu não sei, eu vou decidir na hora, mas eu vou ficar bem atento a tudo que ele me falar. Porque a gente tem que estar atento. Você está atento nessa noite ao que o Senhor está falando com você? Você está com o coração aberto para receber a palavra do Senhor no seu coração? O que você vai fazer com tudo aquilo que o Senhor falou com você nessa noite quando você chegar em casa? Será que você vai ter humildade de chegar na sua casa e reparar os danos que talvez você deixou? Será que você vai ter a humildade suficiente de chegar na sua casa ou no seu trabalho amanhã e reparar os danos que você causou? Não, eu estava certo, quem estava errado era eles. Não, irmão, não. Nós morremos, nós não temos mais vida própria. A nossa vida foi entregue na cruz do Calvário com a de Cristo, amém? Você concorda com isso? Porque o Evangelho é isso. Não é mais sobre mim. Não é mais sobre mim. Se o mundo tem uma expectativa, eu sou a solução da expectativa. Esse dia eu peguei um crente preocupado e disse, ai pastor, nós estamos chegando no fim dos tempos. Eu disse, amém, glória a Deus, maranata. Estou doidão já. Eu tenho umas perguntas loucas para fazer lá para os caras, então eu estou com pressa, meu irmão. Eu quero pegar João Batista e quero dizer, por que eu só comia só gafanhoto? Por que você era magrelo desse jeito? Eu não consegui ser, cara, vai, me conta o teu segredo. Eu quero conversar umas coisas doidas com ele. Ou não é? Que bicho doido, cara, 100 anos puxando pau do mato, cara. Meu Deus, conheço esse irmão da canelinha que faz isso ali por 10, 12 anos, já tem as mãos tudo doido, deixa eu dar uma olhadinha na tua mão aí. Eu tenho umas perguntas doidas que eu quero fazer para os caras lá. Então eu estou com pressa de ir para o céu. Só que me entenda uma coisa, meu irmão, enquanto eu não vou, enquanto Jesus não volta, eu tenho uma missão aqui, amém? Então você tem que ter certeza dessa missão que você tem. Você tem que entender o porquê que Deus se apresenta, porquê que Deus fala com você, porquê que Deus vai lá e te coloca naquele lugar. E Filipe, ele ficou prestando atenção, ele ouviu e ele começou ali, e ele lançou uma pergunta para o eunuco. Ei, você entende o que você lê? Sabe o que acontece? Eu ia falar, né? A irmã chegou para mim e disse, pastor, estamos no final do tempo. Meu Deus do céu, o mundo é mau. Eu disse, mas nós somos bons. Nós temos o Espírito Santo, fica tranquilo. Não, pastor, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muito. Pois é, nós estamos na contramão. Nós é diferente disso. Nós não vamos se juntar com essa galera onde que o amor vai se esfriar, não. A minha e a sua vida, ela tem que ser diferente ao modelo do mundo. Nós não somos daqui, o nosso modelo é o céu, amém? Então não é uma roupa que me caracteriza, é um modo de vida. É um modo de vida. Não é sobre uma característica, sabe? Ai, que você tem que botar um selo, um emblema, carregar uma bandeira, uma camiseta gospel. Não, não. Tem muita gente lendo a palavra e não está entendendo. A prova que era o eunuco. Ele estava lendo o livro de Isaías, onde falava que ele ia morrer, o Messias ia morrer, sabe, para pagar os pecados. Ele não estava entendendo nada. Mas, cara, entenda uma coisa. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.
por mais que existem pessoas que possam estar até lendo as escrituras, tentando viver, sabe, um evangelho de qualquer jeito, o Senhor vai te levantar para que você seja voz para essas pessoas que ainda não entenderam a sua palavra. Você recebe isso nessa noite?